Hoje, inshallah, a gente vai ter dois nomes. Dois nomes. Por quê? Porque os dois nomes têm o mesmo significado. Ou seja, um significado próximo. Porque todos os nomes de Allah têm significados diferentes. Só que esses nomes têm significado um pouco parecido. Esses nomes são Ar-Rahim e Ar-Rahman. Então temos o nome de Allah Ar-Rahman e o nome de Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman significa o misericordioso e Ar-Rahim significa o misericordiador. A gente vai entender a diferença. Então pode ler pra gente, por favor. O que significam os nomes Ar-Rahman e Ar-Rahim? Os nomes Ar-Rahman e Ar-Rahim indicam que ele, exaltado seja, o possuidor de uma misericórdia vasta que abrange todas as coisas. Ar-Rahman, o misericordioso, refere-se à misericórdia geral que abrange todas as criaturas, muçulmanos e não muçulmanos, bem como todos os animais e existências. Ar-Rahim, o misericordiador, refere-se à misericórdia especial dedicada a seus servos crentes. Entendeu? Explica aí pra gente o que você entendeu. Nada. Então tá. Temos o nome de Allah, Ar-Rahman e Ar-Rahim. Agora eu vou explicar pra você. Ar-Rahman e Ar-Rahim são nomes relacionados à misericórdia. Ou seja, quando eu falo que Deus é misericordioso ou Deus é misericordiador, a gente está falando da misericórdia de Deus. Então, quando a gente fala Ar-Rahman e Ar-Rahim, a gente está falando de nomes que são relacionados à misericórdia de Deus. Só que tem uma diferença pequena. Ar-Rahman, misericordioso, significa uma misericórdia geral. Misericórdia geral. Muçulmano, não muçulmano, Deus tem misericórdia de todo mundo. Seja muçulmano, não muçulmano. Quando a gente fala também dos animais, Deus tem misericórdia dos animais. Então, Ar-Rahman, aquele que tem misericórdia de todas as criaturas. Todas as criaturas. Tudo aquilo que está nesse universo, Deus tem misericórdia dele. Esse é o nome de Allah, Ar-Rahman. Esse é o nome de Allah? Ar-Rahman. O nome de Allah, Ar-Rahim, é uma misericórdia especial. O que é misericórdia especial? Misericórdia é só para os crentes, aqueles que acreditam em Deus. Um exemplo, vou dar para você um exemplo para que você consiga entender. Sua mãe, por exemplo, ou seu pai, claro que ele gosta de você, tem misericórdia de você, cuida de você. Só que se você tem um irmão, claro, né, seu irmão ou seu irmão, que se dedica mais, estuda mais, é bonzinho, claro que vai ter um valor especial para seu pai. Ele vai recompensar ele mais ainda, ele vai cuidar dele mais. Se ele precisa de alguma coisa, seu pai ainda vai entregar para ele, porque ele estuda, uma pessoa que se dedica. Esse que é melhor que o outro vai ter um valor especial. Assim também, e claro que a gente não pode assim fazer esse tipo de exemplo, né? Porque a gente está falando de Deus, mas só para que a gente consiga entender a ideia, né? Então Deus também é misericordioso e ao mesmo tempo ele é misericordiador. Eu vou te perguntar, misericordioso, uma misericórdia geral, misericordioso para com todo mundo. Aquele que obedece a ele, aquele ainda que faz pecados, aquele que não obedece a Deus, aquele que não acredita em Deus. Deus é misericordioso para com todo mundo. E uma misericórdia especial para os crentes, para aqueles que acreditam em Deus e fazem boas ações. Então qual é a diferença entre o nome de Allah, Ar-Rahman e Ar-Rahim? Ar-Rahman, o misericordioso, ele é algo mais geral. Ele dá para tudo que tem vida, misericordioso. É algo mais geral que engloba todos. E Ar-Rahim, o misericordiador, é para as criaturas que... é para os seus servos, para os crentes, que quem agrada a ele, quem faz o que ele pede. É o misericordiador, é algo mais restrito. Isso, então temos duas misericórdias, uma geral e uma especial, certo? E por isso que no capítulo da abertura a gente fala Bismillahirrahmanirrahim e depois a gente fala Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. O que significa Ar-Rahmanirrahim? O misericordioso, o misericordiador. Uma misericórdia geral e outra misericórdia especial. Tá, aí temos a segunda pergunta, pode ler por favor. Quais são as manifestações da misericórdia de Deus no mundo? A misericórdia de Deus se revela em cada detalhe da vida. Ele nos sustenta de tudo o que precisamos. Ele cura nossos corpos e, através de seus profetas e escrituras, ele nos guia, mostrando-nos
o caminho para a luz em meio à escuridão. Então, quando a gente fala alguns exemplos da misericórdia de Deus, que a gente pode ver, alguns exemplos, uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos sustenta de tudo, a água que a gente toma, certo? A comida que a gente come. Quando alguém fica doente, Allah subhanahu wa ta'ala cura ele, a cura. Então, todas isso aí, a própria hidayah, o que é hidayah? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guiou. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou o caminho certo. Os profetas, os mensageiros de Deus para nos encaminhar, para nos mostrar o caminho certo. Os livros de Allah, os livros de Deus, os livros sagrados. O último desses livros é o Alcorão. Essas aí são formas que nos mostram como que Allah é misericordioso com nós, certo? Então, quando a gente fala sobre a misericórdia de Allah, a gente pode mencionar muitos exemplos que mostram a misericórdia de Deus. Aí temos a última pergunta. Como adorar Allah através dos nomes Ar-Rahman e Ar-Rahim? Devemos praticar a misericórdia em nossa vida diária, refletindo a misericórdia que Allah por todas as suas criaturas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Deus seja sobre ele, disse: aquele que não tem misericórdia pelos outros não será incluído na misericórdia de Allah. Além disso, podemos fazer súplicas utilizando esses nomes, pedindo a misericórdia de Allah, dizendo: Ya Rahman, tenha misericórdia de nós. Então, a última pergunta fala como podemos adorar Allah através o nome dele Ar-Rahman e o nome dele Ar-Rahim. Essa pergunta é muito importante. Por que é muito importante? Porque tem um dito do profeta Muhammad em que ele fala que Allah tem 99 nomes. E quem adora Allah através de seus nomes entrará no paraíso. Certo? Então, Allah tem 99 nomes. Se você aprende o nome e vai adorando Deus através desse nome, Allah vai te recompensar pelo paraíso. A gente mencionou esse dito na primeira aula, certo? Então, aí vem uma pergunta muito importante. Como adorar Allah através desses dois nomes? Hoje a gente aprendeu dois nomes, Ar-Rahman e Ar-Rahim. Então, como adorar Deus através desses nomes? Então, tem duas formas de adorar Allah através desses nomes. A primeira forma, ter misericórdia das outras criaturas, ter misericórdia dos outros, pois tem um dito do profeta Muhammad em que ele fala: Man la yarham, la yurham. Certo? Quem não tem misericórdia dos outros não será incluso ou incluído na misericórdia de Deus. Deus também não terá misericórdia dele. Então, quando você vai ter misericórdia com os outros, com as outras criaturas, com os animais, Allah também vai recompensar você pela sua misericórdia. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Devemos ter misericórdia dos outros. Então, a primeira forma de adorar Deus, adorar Allah através do seu nome, misericordioso, misericordiador, ter misericórdia com os outros, as outras criaturas. E também, a outra forma, fazer dua, súplica. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, levantar as mãos e fazer dua. Falando Ya Rahman, a gente falou sobre quando a gente fala Ya significa O. Então a gente pode falar Ya Rahman, Ya Rahim, tenha misericórdia de nós, certo? Então fazer dua também é uma forma de adorar Deus através dos seus nomes. Então, temos algumas palavras que a gente pode mencionar. A primeira palavra que a gente tem que decorar, claro, que as primeiras duas palavras, Ar-Rahman e Ar-Rahim. Ar-Rahman, misericordioso. O misericordioso. Ar-Rahim, o misericordiador. Uma misericórdia especial e outra misericórdia geral. Rahma, misericórdia. Como falar misericórdia em árabe? Rahma. Rahma. A segunda palavra que temos, criaturas. Como falar criaturas em árabe? Makhluqat. Makhluqat. A terceira palavra, profetas. Profetas e anbiya. Anbiya. Por isso a gente fala anbiya'ullah, os profetas de Deus. E um só, nabi. Então, a quarta palavra, luz. Como que é luz em árabe? Nur, exatamente, perfeito. Nur. E a quinta palavra, vida. Vida em árabe, hayah. Hayah. Depois temos guia. O que significa guia? Hidayah. Por isso a gente fala na oração, quando a gente vai mencionar o capítulo da abertura, ihdina. O que significa ihdina? Guia nós. Certo? Porque hidayah, guia. Certo? E substantivo. Hidayah é substantivo que significa guia. Aí temos mais uma palavra, paz. O que significa paz?
Salam. Temos mais uma palavra, a oitava, cura. Cura em árabe, shifa. Shifa. Aí a última palavra, caminho. Caminho em árabe, tariqa. Tariqa. Então, de novo vou falar as palavras, misericórdia, rahma, criaturas, makhluqat, profetas significa anbiya, luz significa nur, vida significa haya, guia significa hidayah, paz significa salam, cura significa shifa, caminho significa tariq. Sério? Então esse aí são sobre os nomes de Allah Ar-Rahman e Ar-Rahim. Assim a gente estudou quantos nomes? 3 nomes. O primeiro era o nome de Allah, Allah. E o segundo, o nome de Allah Ar-Rahim. O terceiro, o nome de Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman e Ar-Rahim. A gente estudou esses 2 nomes juntos porque tem o mesmo significado de a misericórdia. Só que um é a misericórdia geral e outro é a misericórdia especial. Shukran. Inshallah até a próxima aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora desligar para a gente fazer agora a bater vocês agora.